Boa tarde, Alexandre. Você está mutado. Deixa eu me desmutar. Agora sim. Tudo certo? Tudo, e com você? Tudo bom. É um prazer muito grande, né? Me sinto muito honrado de estar na Latinoware esse ano. E muito obrigado aí por toda a infraestrutura, por todo esse trabalho imenso de organização que vocês todos têm. Nós que agradecemos, Alexandre. Boa palestra. Muito obrigado. Bom, vamos lá, gente. É uma palestra, mas eu pretendo manter um tom aí razoavelmente informal, né? Eu queria conversar com vocês um pouco sobre software livre e a linguagem de programação Python. Eu tenho essa convicção de que programação é para todo mundo e software livre e a linguagem de programação Python, que é software livre, né, permite a gente fazer tanta coisa e permite a gente desenhar. E isso pode ser legal para muitos profissionais e muita gente quer aprender sobre tecnologia também, né? E então essa é mais ou menos o tom do que eu queria dar para essa palestra. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação, contar de onde eu venho e tal. E tem um amigo meu que fala, o Luciano Ramalho, uma pessoa muito importante na comunidade Python, ele comenta isso também, e eu concordo, né? E o maior privilégio que tem ter tempo livre, né? Então, eu quando era mais novo, eu tinha bastante tempo livre, podia estudar, sem ter, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E quando eu era mais novo, eu tive contato muito cedo com programação, de uma maneira bem lúdica e sem uma pressão, eu precisava aprender alguma coisa, eu aprendia a programar, eu tinha tempo livre e eu achava divertido, eu achava interessante, né? Tive um contato com o Basic e mais para frente um pouco da linguagem Pascal. Comecei a olhar C, não cheguei a aprender muito C, e aí eu fui estudar arquitetura. Eu sou arquiteto de formação, e eu, nesse momento, fui estudar arquitetura, eu achei que eu nunca mais ia mexer com programação, e fui aprender outras coisas, né, na faculdade de arquitetura. Mas mais para o final da faculdade de arquitetura, eu comecei a dar aula de um programa de CAD, um programa de desenho, chamado Vectorworks, que tinha um Pascal embutido. E eu sabia um pouco de Pascal, e aí eu descobri que dava para fazer plugins, dava para fazer extensões, né, pequenas ferramentas que se encaixavam nesse software de CAD, era o Vectorworks, né? E isso para mim foi muito prazeroso, eu voltei a mexer com programação, fazendo essas ferramentas, né? Eu não lembro exatamente em que ano eu tomei contato com um software livre que mudou a minha vida, que foi a linguagem Processing, que é uma linguagem de programação voltada para artistas visuais e designers. E tem uma fundação hoje que cuida do Processing, assim, nem tem a fundação que cuida do Python, né? A Python Software Foundation, tem a Processing Foundation, e eu vou falar mais um pouco desse ecossistema aí de ferramentas e de linguagens, né? E foi através do Processing que eu aprendi novas coisas de programação que eu não conhecia antes, né? Só trabalhando com Pascal, conceitos de orientação a objetos, são maneiras de programar que eu não conhecia, né? Trabalhando no Pascal mais tradicional, programação estruturada, a gente fala, e cheguei a ver um pouco da linguagem Ruby para fazer plugins para um programa de desenho chamado SketchUp, mas mais para frente eu comecei a estudar Python e realmente
me apaixonei pela linguagem Python, e hoje em dia eu uso didaticamente, né, uma mistura aí desse sistema de ferramentas do Processing, mas com a sintaxe do Python, uma mistura aí de Python com um Processing que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Mas, voltando aí para essa ideia, né, que eu acredito muito, de que programação é para todo mundo, eu queria fazer um pouco de propaganda de um projeto do qual assim, eu ainda estou novo assim em ter contato com esse projeto, né? Eu fiz um treinamento deles de instrutor e tal, então eu ainda me sinto assim muito iniciante como colaborador desse projeto, né? Mas eu acho um projeto incrível, que é o projeto da Software Carpentries, né? E então eu vou abrir rapidinho o site das Carpentries, né? Que tem a ver com esse tema, eu falei, né? De programação é para todo mundo, né? Qual que é a ideia desse projeto? É ensinar habilidades de programação, de técnicas computacionais, de ciência de dados e tal, para pesquisadores no mundo inteiro, pesquisadores de diversas áreas, né? Hoje em dia, esse projeto tem, vamos dizer assim, umas derivações ou formas de se apresentar, que são Data Carpentry, Library Carpentry e Software Carpentry, que é o nome original, né, que é a vertente, vamos dizer assim, original, que são focadas, né, em certos aspectos dessas ferramentas. Mas quem são, né, para quem são esse material, essas atividades, né, educacionais e tal? São para pesquisadores de todas as áreas. Então, um biólogo, uma astrônoma, uma historiadora que quer usar ferramentas computacionais, né? Library Carpentries consegue atender gente de ciência da informação, né? Biblioteconomia, né? A gente trabalha em bibliotecas, por exemplo, né? Enfim, então tem essa ideia e muita gente pode usar a programação no seu trabalho. Você não precisa se tornar uma pessoa desenvolvedora profissional, você não precisa virar uma engenheira de software para você poder fazer uso da programação no seu trabalho. Então, pesquisadores do mundo inteiro podem usar e usam, né, programação hoje em dia, análise estatística e tal, usando ferramentas livres como a linguagem R, como a linguagem Python e diversas ferramentas livres, né, que permitem acesso a essas técnicas computacionais, né. Esse pessoal das Carpentries, tem um livro aí de um fundador das Carpentries, que é o Greg Wilson, que é muito legal para quem ensina, né, programação e tal. Tem muito da pedagogia das Carpentries está nesse livro aí, que chama Teaching Tech Together. Muito, muito interessante esse livro, eu super recomendo, né? Fala sobre coisas de educação baseada em evidências e fala muito sobre a ideia do live coding, que é uma maneira de você apresentar a programação em aula, em que você programa na frente das pessoas que estão aprendendo, e eu acredito muito nisso, né, nessa técnica pedagógica aí do live coding, né? Então eu recomendo olhar aqui esse material, e tem esse outro material aqui que eu acho muito interessante também, né? E fala sobre essa ideia, né, das pessoas usarem ferramentas de software, ferramentas livres na pesquisa, né? Ele fala assim, hoje o software é tão essencial para a pesquisa quanto o telescópio, como um tubo de ensaio, né? Então a computação virou realmente uma ferramenta
né, para pesquisadores de todas as áreas, de muitas áreas. Eu acredito, pessoal, por exemplo, da linguística saiu muito na frente. Tem um ramo muito consolidado da linguística, que é a linguística computacional, né? Então, pessoal, eu acho que foi muito rápido nessa direção. Mas no mundo todo hoje começam a aparecer, né, pesquisas que usam técnicas computacionais. O pessoal tem chamado nas ciências humanas de digital humanities, humanidades digitais. Então, sociólogo, historiador, gente que pesquisa literatura, grandes corpos de textos que você precisa analisar usando ferramentas computacionais, né? Tudo isso entra nessa ideia, né, das humanidades digitais. Eu estou fazendo meu doutorado na Unicamp, num departamento que tem arquitetura, né, que é a FEC, que agora mudou, inclusive, de nome e vai chamar FECFAL, recentemente, né, teve essa mudança de nome, que é a Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Né? Eu estou num programa que chama ATC, Arquitetura, Tecnologia e Cidade, e o pessoal do meu grupo de pesquisa, né, tenta trabalhar com algumas ferramentas, bibliometria, né, enfim, tá se abrindo esse campo de usar ferramentas com software na pesquisa. Tá ok? Bom, aí, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, além disso, eu falei, né, de gente que faz pesquisa e pode usar essas ferramentas, pode aprender a programar. A área que mais me interessa são os artistas visuais e os designers, né, que têm mais e mais se interessado por essas ferramentas. Então, tem gente fazendo arte computacional, ou arte algorítmica, ou arte gerativa, ou tem diversos nomes. Tem outro nome também que chama, o pessoal usa, programação criativa, né? Então, tem gente fazendo isso desde a década de 50. Né? Não é uma coisa recente, na verdade, mas também não é uma coisa mainstream, assim, popular, todo mundo vê, né? Você não vê tanto nos museus, nas exposições e tal. Nos últimos anos, grandes museus, como o Centro Pompidou, em Paris, o Victoria and Albert Museum em Londres e tal, fizeram grandes exposições de artistas que usam ferramentas computacionais, que usam programação, né? Então, uma coisa que tem nos últimos anos tido um pouco mais de destaque, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa constelação de ferramentas, que é o Processing, né? O Processing começou em 2001, lá no MIT. Tinha um grupo do professor John Maeda, que chamava, eu acho, Static and Computation Group, uma coisa assim. O John Maeda, ele fez uma linguagem didática para designers que chamava Design by Numbers, né? E foi muito influente, né? E que deu ideias para muita gente e tal. Dois alunos deles, o Casey Rias e o Ben Fry, que trabalharam nesse projeto, inclusive do Design by Numbers, tal, foram muito influenciados e eles começaram vamos dizer assim, a linguagem Processing, né, que é baseada na linguagem Java. Eu diria um Java desburocratizado. É uma coisa impressionante eles fizeram. Eles conseguiram fazer uma variante de Java que tem várias simplificações interessantes, né? E tem um IDE, que é um ambiente de desenvolvimento, é um nome meio pomposo, né? IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, né? Mas, no fundo, o que é um IDE? É um editor de texto que serve para você programar, serve para código, que entende mais de código, de como executar o seu código, é um editor de texto comum, como, por exemplo, sei lá, o editor de texto do LibreOffice, por exemplo, né? Então, um IDE é um editor de texto para código, para programação, né?
O Casey Reas e uma outra pessoa que vocês talvez tenham ouvido falar, é bem famosa, é o Máximo Banzi. Eles foram co-orientadores do Barragan. O Barragan fez um projeto muito importante chamado Wiring, que é a base do que hoje em dia o pessoal conhece como o Arduino, né? O Máximo Banzi é conhecido, né, por causa do Arduino e tal. Mas eu diria a base do Arduino foi esse projeto do Barragan, o Wiring, né? E o Casey Reas, que é um dos criadores do Próximo, foi orientador junto com o Máximo Banzi do Barragan. Então, o primeiro IDE do Arduino, o primeiro editor de código do Arduino, ele era baseado nesse editor que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o editor do Processing, né? O IDE do Processing, que é essa janelinha que eu estou mostrando para vocês. Quando vocês baixam esse editor, essa é a versão 3.5, acabou de sair a versão 4, que é azulzinha e tal, né? Mas é parecido. Quando você baixa, ele vem aqui, esse Java no cantinho, tá? Então, esse aqui é o normal do Processing, tradicional do Processing, ele é baseado em Java, né? E aí você pode instalar esse modo Python, né? Tem um modo R, que é experimental aqui também, tem outros modos que você pode instalar, e você pode instalar o modo Python, que é a ferramenta com esse Python no cantinho, tá? Essa é a ferramenta que eu mais uso para dar aula e uso no meu dia a dia para fazer os meus desenhos, né? Eu costumo fazer um desenho por dia com programação e eu uso muito essa ferramenta aqui, tá? Mas existem várias possibilidades, né, de desenho com programação. Deixa eu mostrar para vocês uma tabela. Eu fiz, deixa eu voltar aqui. Eu fiz essa tabela aqui em que eu pesquiso ferramentas de desenho com programação, né? E eu fiz essa tabelona aqui que ela mostra várias ferramentas e misturam o vocabulário de desenho do Processing com a linguagem de programação Python, tá? Então, esse eu acabei de mostrar para vocês essa primeira linha aqui, chama Processing modo Python, tá? É muito legal, só que tem uma limitação um pouco chata, que é uma versão mais antiga do Python, tá? Por uma série de motivos aí que eu acho que não vale a pena me deter nesse momento, tá? Mas existem outras, né, misturas aí de Processing com Python, e uma das que mais me anima hoje em dia é essa daqui, que funciona no navegador, que chama PyP5JS, eu tenho usado também para dar aula, tá? Ela consegue rodar um Python no navegador usando uma tecnologia que chama PyOdid, que é o Python em WebAssembly no navegador. Um negócio meio experimental também, super interessante, né? E isso aqui permite a gente rodar um código Python no navegador, e esse meu amigo Bernardo Fontes, que é o mantenedor desse projeto, um projeto livre, né? Ele consegue com isso misturar o Python com uma biblioteca da Fundação Process que se chama P5JS, uma biblioteca em JavaScript de desenho, né? Então eu vou dar um run aqui para vocês verem, ó, e ele está executando esse código aqui, que tem sintaxe de Python, é Python, né? Mas ele conversa com o JavaScript. Então você pode, eu vou mudar o tamanho dessa área de desenho, tá uma área de desenho maior aqui, né? E dá para fazer coisas muito, muito divertidas. Eu vou experimentar mudar para botar esse círculo azul aí na ponta do mouse. Vocês vão ver só que é muito divertido, ó. Mouse Y aqui, ó. Sai para vocês, ó. Então, a bolinha na ponta do mouse. E aí eu vou desligar esse desenho do fundo, ou melhor, eu vou jogar
esse desenho do fundo aqui em cima, para ele não limpe a tela, ele vai deixar a tela ó, acumular, tá vendo? Ó, os círculos. Então, não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Então, dá para muito poucas linhas de código fazer desenhos interessantes, né? Domingo agora tá rolando essa semana a Python Brasil, né? Que é a maior conferência de Python né, do Brasil, é uma coisa incrível, várias palestras sensacionais, né? E eu tive o privilégio de ter um tutorial aprovado, vai ser no domingo de manhã, às 10 da manhã, e eu vou mostrar um pouco de desenho em programação, e eu vou usar essa ferramenta aqui do Bernardo, que é o PyP5JS, né? É muito legal para dar aula, a pessoa não precisa instalar nada, ela sai escrevendo aqui, e é muito bacana, né? Eu uso isso muito com os meus alunos. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo simpático para mostrar. Ó, eu tenho um exemplo aqui de uma árvore, que é um código um pouquinho mais extenso, né? Mas que ele usa uma técnica chamada L-System, ou Sistema Lindenmayer, que era um biólogo chamado Aristide Lindenmayer, que ele estudou o crescimento de algas e de plantas usando um sistema de substituição de letrinhas. É um negócio super interessante e tal, e que gera desenhos super legais, que são dá para fazer vários tipos de fractais usando esses sistemas Lindenmayer, e dá para fazer várias coisas, e parecem árvores, parecem plantas, né? Então, é muito divertido, né? Eu pelo menos acho super divertido, né? Então, eu vou modificar essa regra, eu vou botar em um círculo aqui, por exemplo, no meio dessa planta aqui. Vamos espetar uns círculos e ver o que acontece, ó. Acrescentei como se fossem umas frutinhas. Deixa eu tentar botar uma corzinha, e vai botar um vermelho aqui. Um preenchimento vermelho. Acho que vai ficar legal. Fio é a cor de preenchimento, né? Ó. Então, ó, botei umas bolinhas vermelhas aqui nessa árvore, né? Então, essa é uma das ferramentas aí, mistura desenho e programação. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui na minha tabela. Eu acho que eu saio da tabela. E eu estou fazendo confusão aqui. Vamos lá. Pronto, botei aqui na tabela. Essa tabela está aqui no meu GitHub. E se vocês tiverem sugestões de coisas legais e misturam desenho e programação, vocês podem me mandar, fazer um pull request, né? A gente fala, fazer uma sugestão de modificação, ou se encontrarem alguma coisa que não está correta, né? A outra biblioteca que eu ando estudando, que é muito interessante, é essa biblioteca nova, e chama PY5, Py5. Está começando agora, e ela consegue combinar Python moderno, Python 3, com a infraestrutura de desenho do Processing, e é muito interessante. Recomendo olhar. Funciona, por exemplo, em Jupyter Notebooks, e dá para fazer também a documentação em Jupyter Books, né? Enfim, é uma biblioteca super recente, aí, muito interessante. Eu recomendo as pessoas darem uma olhada. E, fora essa mistura aí de Processing em Python, eu queria destacar para vocês duas outras ferramentas que eu acho muito legais. Uma é o Shoebot, que é um projeto que é para desenho 2D, né? Mas que tem, para quem é designer, tem algumas características muito interessantes. É boa para gerar coisas vetoriais, ela consegue entender fontes variáveis, por exemplo, é uma coisa interessante
para quem é do design, né? Então eu super recomendo dar uma olhada nessa biblioteca, a Shoebot. E o FreeCAD, na Latinoware, né, tem gente falando do FreeCAD, um programa de CAD sensacional, software livre, né, e que ele é todinho scriptável em Python. Tá? É um negócio muito, muito legal. Eu não manjo ainda muito do FreeCAD, mas eu estou estudando. É um projeto incrível, né? E eu fiz as minhas brincadeiras aí com o FreeCAD para poder mostrar para os meus alunos de Python, né? Então, por exemplo, eu fiz essa brincadeira aqui, que é uma grade, um furos, com, ó só, 14 linhas aí de código, é possível fazer uma grade furada, em que você pode ajustar o tamanho da grade, o diâmetro dos furos, o número de furos, o espaçamento dos furos, a espessura da grade, né? É super fácil de você ajustar e modelar, né, uma coisa com parâmetros. Então, isso é muito... Eu acho isso incrível, né? Então, eu até deixei aberto o FreeCAD para mostrar para vocês. Ele tem esse console interativo de Python aqui, e cada coisa que você faz nele, ele mostra aqui como seria em Python aquele comando que você deu na interface, né? Então, se você... ele tem uma ideia, são as bancadas, né? Os workbenches aqui dele, né? Para várias especialidades e tal. Então, deixa eu entrar em uma bancada de desenho de peças, né? Esse part design aqui. Então, se você faz aí, por exemplo, esse volume, ele mostra para você como que você faria em Python para gerar esse volume, né? E para fazer operações com esse volume é muito legal, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma demonstração aí. Por exemplo, deixa eu ver se eu conseguia fazer uma peça também usando, não sei. Como vocês sabem, né, live coding, fazer ao vivo é sempre uma coisa arriscada, né? Então eu vou tentar aqui fazer uma peça aqui. Então eu fiz esse plate aqui, que é para ser tipo uma placa, né? E se eu fizer part show, e, ops, não, show, e eu falar para ele mostrar essa eu fiz, né? Ela vai aparecer aqui na interface, ó. Essa foi a peça que eu fiz com Python aqui no console interativo, né? Eu criei essa peça aqui com essas dimensões e tal, tá? Então, enfim, estou estudando ainda o FreeCAD, mas super recomendo, né? É possível elaborar o projeto do FreeCAD de várias maneiras, traduzindo documentação, uma porção de coisas. É um projeto realmente muito legal, tá? Super recomendo. Para quem está começando a estudar Python, está curioso de estudar Python, eu recomendo esse IDE aqui também, que é software livre, do pessoal da Estônia, que é esse Thony.org. Ele é um IDE e já vem com Python embutido, e então facilita para iniciante, você instala isso e você já tem um Python na sua máquina, tá? E ele é feito especialmente para quem está aprendendo, iniciante. É muito legal, super recomendo, tá? Uma iniciativa que eu estava fazendo junto com uns amigos é um clube de leitura sobre Python. A gente recomenda um livro aberto do Alan Dowey, que chama Pense em Python, que pode ser lido na internet, né? Que graças a uma licença aberta que a Novatec traduziu, e respeitando o desejo do autor, ela permitiu que
mantivesse uma licença aberta, então você pode ler aqui o livro todo nesse site, se você quiser. Então, a gente fez um clube de leitura em torno desse livro do Alan Donley. Super recomendo para quem está começando, né? Tem outros livros também em inglês, como o Automate the Boring Stuff, que a Nova Tech traduziu como Automatize Tarefas Maçantes com Python. Também acho uma ótima leitura para quem está começando, né? E aí deixa eu voltar aqui para minha, voltar aqui para minha listinha, e eu vou mostrar para vocês. Então, bom, mostrei para vocês, né, essas misturas de processing em Python. Quem trabalha com fabricação digital, por exemplo, pode se interessar no OpenSCAD com Python, que são essas outras bibliotecas aí. Essa biblioteca SDF é muito interessante para gerar também STL para impressão 3D, uma biblioteca em Python super legal, né, que você pode usar para gerar objetos em STL. Enfim, tem um universo muito grande, né, de ferramentas livres com Python e que podem ser interessantes para quem quer produzir desenhos, para quem quer produzir coisas com resultado visual, seja para fins didáticos, para aprender ou para ensinar, né? Ou seja para fins profissionais, tá ok? Então, era mais ou menos isso que eu queria contar. Eu vou só fazer aqui uma demonstração, né, de como, com poucas linhas, a gente consegue fazer desenhos, né? Eu vou fazer aqui um desenho para a gente encerrar. E aí eu fico disponível para perguntas e enfim, para conversar com quem estiver assistindo essa apresentação. Então, eu só vou fazer aqui uma das coisas mais curtas que a gente costuma fazer quando eu vai mostrar aqui essa ferramenta de desenho com programação é a seguinte: setup é a configuração inicial, né? Isso é a área de desenho inicial em pixels. Acho que eu vou aumentar ela um pouquinho aqui, ó, 700 por 700, né? E eu vou fazer uma malandragem aqui que é randomizar, fazer pseudo-aleatório, fazer sorteado, entre aspas, né? Um preenchimento colorido aqui. Vou fazer aqui um círculo na ponta do mouse, que nem eu tinha mostrado lá para vocês. Eu vou fazer esse círculo com tamanho variável também. Tamanho entre 50 e 100, ele vai sortear, então, né? E vou olhar um fundo aqui. Olhar um fundo cinza. Então, com poucas linhas, né? Dá para fazer. Opa, vamos ver aí o que eu errei. Faltou um parênteses aqui, olha só, né? Então, olha só, vamos lá. E aí eu tenho, né, muito poucas linhas. Dá para você estimular uma pessoa a se interessar por desenho e programação. Então, esse é sempre o meu objetivo, falar para as pessoas, olha, programação pode ser para você também, vamos experimentar coisas de desenho com programação. Então, essa era o objetivo
principal da minha apresentação. E é isso. Vocês me encontram no Twitter, com o handle é o meu sobrenome. Vocês veem as coisas que eu faço no GitHub, e esse é o meu site. Deixa eu só botar aí o meu GitHub aqui, para vocês reconhecerem. Então, essa que era a história que eu iria contar. Ana Paula, tem como interagir com perguntas? Olá, Alexandre. Jerônimo tinha pedido o link do GitHub, que você acabou de passar, né? E fora isso, só elogios. Jerônimo comentou ali também que só conhecia o P5J. Opa! Ele saiu. Caí, né? Fiz besteira. Caiu, eu vi seu mouse ali no sair do estúdio. Apertei o botão errado, e para variar. Eu tô um som meio ruim, aí eu fui mexer e eu apertei errado. Mas é isso, Ana Paula, diga. Então, só elogios que o Jerônimo tinha perguntado ali sobre. Perguntado não, né? Ele comentou que só conhecia o P5JS, não conhecia o P5Py. E se você quiser me passar o teu link do GitHub já para deixar aqui no chat. Legal. Eu vou escrever aqui para você. Vamos lá. O meu handle é o meu sobrenome aqui. E eu vi o finalzinho, né, da apresentação do Jerônimo, gostei demais, né? Ele falou coisas e super casam com as coisas que eu gostaria de aumentar da apresentação também, né? Ele também está interessado em educação com Python. Ele falou, por exemplo, do Pygame, que é uma ferramenta super legal, né, para fazer jogos. Tem outras engines recentes que surgiram aí de jogos, tem uma que chama Pyxel, que é tipo PYXEL, né, de fazer jogos retrô com Python também, é super interessante para o ensino. Eu estou mais ligado à questão do desenho, à questão de jogos. Jogos é muito legal para o ensino, mas eu acabo indo mais para o lado só do desenho, que às vezes é até mais simples uma abordagem do que dos jogos em certos momentos, né? As bibliotecas têm uns nomes muito difíceis e confusos, é tudo um Py, P5 e várias bibliotecas com os nomes muito parecidos. Então, a biblioteca de Python e P5JS no browser chama PyP5JS, PY-P5JS. Né? Essa é a biblioteca do Bernardo Fontes. A biblioteca mais moderna de Python 3 com processing chama PY5. E fora isso tem umas outras aí, né? Mas eu acho que vão interessar o Jerônimo são principalmente essas duas. Tô checando ali, ver se ele não falou nada no YouTube, que tem um delayzinho aqui para as mensagens aparecerem, mas por enquanto não. Vai comentar, Jerônimo? Ele falou que anotou tudo. Muito legal. Então, é o meu convite a todo mundo se inscrever na Python Brasil também, que quiser, né? E tá rolando. Tem esse workshop rápido aí, o tutorial no domingo, dia 17, quem tiver vontade. A comunidade Python, ela é super acolhedora, né? É uma comunidade incrível.
E então, né, eu sempre tive experiências muito legais com comunidades de software livre e de vários projetos, né? Tem gente incrível que transita por várias comunidades, como, por exemplo, o JS Bueno, que está sempre na Latinoware e que é uma pessoa muito importante também na comunidade Python, contribuidor do GIMP e que fala na Latinoware também sobre Python. Tem o Alexandre Aravecchia, que fala sobre o FreeCAD, por exemplo, é um cara sensacional. Enfim, a gente vê né, o poder multiplicador, né, do software livre, dessas comunidades, e a gente precisa convidar as pessoas a se envolverem. A pessoa pode começar contribuindo com tradução de documentação, se a pessoa não programa, ela pode contribuir criando documentação, criando tutoriais. Só de você reportar um problema, né, abrir uma issue, que a gente fala, já pode ser uma contribuição super importante para um projeto, você responder dúvidas de pessoas nos fóruns, tudo isso são maneiras de contribuir, né, uma comunidade de software livre, e isso movimenta as comunidades dessas ferramentas, do Python, dessas outras ferramentas que eu mencionei. O João Bueno, inclusive, palestrou ontem aqui no espaço. Tá por Exatamente. aqui. O evento tá com muita gente, muito conhecimento, principalmente sobre Python também. Né? É uma linguagem muito importante no ecossistema do software livre do Python. Né? Muitas ferramentas legais são feitas com Python, e eu acho uma ótima linguagem para se aprender, uma primeira linguagem, e tem né, você consegue fazer muita coisa legal. O Alexandre está aberto a perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Estou de olho aqui também no painel do participante. O Cláudio está lá elogiando a palestra. Falou que a palestra é inspiradora e as ferramentas visuais são intrigantes, olha só. Legal. Eu fiquei na dúvida, eu pensei em tentar fazer mais lá no FreeCAD, mas como eu não uso no dia a dia e tal, eu fiquei assim, acabei abreviando um pouco a minha apresentação, mas também eu iria deixar esse espaço para ver se alguém tinha alguma dúvida, né? Achei que podia ser legal. Ótimo, Alexandre. Por enquanto, sem perguntas ainda. Tudo bem. Então, eu vou fazer esse apelo, as pessoas vão conhecer esses projetos, né? Conhecer, por exemplo, o projeto das Carpentries, né? Carpentries.org. Tem, se você já usa programação e você pode querer se envolver nesse projeto como uma pessoa instrutora, por exemplo, né? Você pode querer estudar os materiais didáticos do projeto Carpentries para usar, né? Tem uma comunidade grande no Twitter e estuda a questão das pedagogias, do ensino de computação. Pode ser uma maneira de você aprimorar a maneira de ensinar a programação. Então, é muito legal. Se você ainda não sabe programação, essa entrada aí pode ser ou pela entrada da ciência de dados, da pesquisa, das ferramentas computacionais para pesquisa, ou pode ser essa outra entrada que eu mostrei, né, de querer desenhar alguma coisa com programação. E existem outras entradas, né, de querer automatizar processos,
automatizar coisas usando programação. Tem muitas entradas. E eu queria reforçar, né? A gente não precisa ser uma pessoa desenvolvedora profissional para usar a programação. A gente não precisa virar uma engenheira de software, uma cientista da computação. A gente pode continuar sendo né, arquiteto, educador, artista visual, designer, né? A gente pode continuar sendo uma pessoa pesquisadora das mais diversas áreas, né? Está cheio de jornalista aprendendo programação para mexer com jornalismo de dados, né? Está cheio de gente de tudo quanto é área, e a gente não precisa ser, como eu disse, uma pessoa profissional de programação para usar a programação. Existem aí umas estimativas tem mais gente usando programação sem ser profissional full-time de programação do que tem programadores full-time. Então, é uma coisa a se pensar isso, né? Programação é para todo mundo. Muito bom. Ainda temos mais alguns minutinhos. Se você quiser, Alexandre, compartilhar mais alguma coisa, a sua tela, inclusive, se quiser colocar alguma coisa mais. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar o meu projeto dos desenhos diários. Ok. Para vocês. Esses últimos minutos. Vou compartilhar a minha tela. Então, nessa página aqui, eu vou pondo os desenhos, eu faço usando programação, em geral, alguma mistura de Python com outras coisas, e sempre tem o link para o código, e são os estudos, às vezes mais bobos, às vezes mais divertidos, e todo dia eu tento fazer alguma coisa. E eu estou fazendo isso já há 4 anos, então eu mesmo vou olhar. Eu fiz uns alunos que é tipo um IFA, né? Um sorteio dos búzios aqui. Eu estava fazendo com os alunos, estavam estudando oráculos, estavam estudando o IFA, e aquele exemplo eu mostrei, né? Tem o código, diversos estudos, né? Algumas coisas em 3D, algumas coisas em 2D, uma tentativa eu estou fazendo de tipografia, de type design, usando programação. Então, todo dia eu ponho um desenho. Esse aí é um algoritmo que um amigo comentou no Twitter, eu fui experimentar fazer uma visualização, que é o problema, chama Knapsack. É um problema de ordenar itens que caibam exatamente numa mochila, né? Tem que casar o tamanho, né? Um algoritmo interessante assim. Isso aí é uma ferramenta que chama Noise, Perlin Noise, que é um tipo de ruído, é uma aleatoriedade, os números são meio próximos uns dos outros, e faz esse tipo de onda. Então, e assim eu vou experimentando, né? Eu usando a ferramenta, eu mencionei o Shoebot. O Shoebot tem uma possibilidade de uns sliders que são super legais na interface. Então, esses são os meus... a biblioteca eu mencionei lá de jogos retrô, que é essa
Pixel aí, que eu andei dando uma olhada, um amigo meu mostrou. Isso eu usando a biblioteca, uma biblioteca de física 2D, que chama PyMook. E aí eu estava experimentando essa biblioteca junto com o Shoebot e junto com o Py5, né? Mas é uma biblioteca super legal de simulação física, tá vendo? Muito divertido, ó. Vários estudozinhos dessa biblioteca de simulação física. E uns autômatos celulares. Uns estudos de 3D. Uns estudos de grafos. Às vezes eu vou, às vezes eu volto numa ideia. Uns estudos de labirintos. Mais autômatos celulares. O Jerônimo estava mostrando o Iter Tools, né, de fazer, estava fazendo tipo, todas as combinações possíveis de polígonos, de certos tipos de polígono numa grade e tal, e, né, usando o Iter Tools, o Jerônimo falou, né, na apresentação dele. Então, é isso. E vocês podem dar uma olhada aí nos meus repositórios, né? Outros estudos, material de aula, eu mantenho também todo aberto, para quem quiser dar uma olhada, né, nessa ferramenta, eu uso para dar aula, o próximo Python, e todo o material de aula que eu uso. E eu, então, sempre compartilho aí nesses repositórios. Vou mandar novamente o link do seu GitHub, caso alguém tenha chegado agora. Muito obrigada, Alexandre. Foi um prazer. Mais uma vez, obrigado a toda a organização da Latinoware, a você, Ana Paula, em especial, foi super cuidadosa. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigada por